Bom, meus irmãos, boa noite mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. A gente vai dar início à nossa primeira aula dessa disciplina nesse semestre, né, obviamente, e de antemão agradecer a cada um que aqui está. Assim, como a gente sempre fala, né, nós não podemos construir nada ou fazer nada sem que todos estejamos presentes. Nós como docentes, vocês como alunos, né? Então, para a gente é uma satisfação muito grande e desde já nós agradecemos em nome do CT Bispo na construção desse semestre, tá? Eu gostaria de ter algumas pessoas aqui que são novas, né? Nova de seminário, viu? Eu sei que qualquer nova vai achar que já está falando que é novinho, né? Apesar que tem um pouco mais novo aqui, mas para qualquer sorte, tem pessoal novo de seminário, então a gente vai falar desses cada um, tá bom? E fazer uma breve apresentação de quem sou eu, apesar de que acho que a maioria aqui me conhece. Eu me chamo Wagner, né? Sou da Igreja Batista Filadélfia de Anambi, e estou no seminário como professor desde 2019, tá? Seminário esse do qual eu me orgulho de dizer que eu fiz parte como aluno e formei aqui. Estudei desde 2012 até final de 2016, mais ou menos, tá? Então, como dizem por aí, a gente é prata da casa. E, graças a Deus, o seminário deu suporte muito grande, tanto na vida ministerial, digamos assim, como também na vida pessoal. Então, a felicidade nossa é que hoje em dia nós vemos pessoas novas ingressando no seminário, e isso nos alegra, porque eu sei daquilo que o seminário pode fazer em nossas vidas. Obviamente, através de Deus, né? Como é Deus através do seminário, porém, nós sabemos disso e eu fico alegre com isso, sabe? Quando nós damos um passo, e pode ter certeza que é um passo muito importante, tá? Ingressar no seminário, ingressar numa escola teológica saudável, e nós sabemos que isso é muito importante para a nossa vida espiritual e ministerial. Então, eu posso dizer isso que eu testemunhei isso, eu vivi isso. Então, eu posso compartilhar isso com vocês. Bem-vindos mais uma vez e sucesso nessa jornada aí, tá? E vou logo dizer para vocês, né? Acho que já falaram, mas eu vou falar. Não é fácil, tá bom? Nem tudo são flores, mas aqui que eu já falei com outras pessoas antes, eu falo com vocês agora também. Persista. Né? Persista independente das dificuldades, das adversidades. Mantenham firmes, pode ter certeza. Vai haver problemas, mas mantenham firmes que eles serão superados. Tá bom? Dos que. Ah, sim, uma coisa que eu costumo dizer sempre, tá? Apesar de que muita gente fala assim, ô pastor, pastor, pastor. Eu não sou pastor, tá? Professor. Mas se chamar pastor também, não fica, perdão, não. Não faz, tá bom? Se eu estou dizendo, fica a título de informação, que por vezes a gente inicia e tem que dizer qual é a nossa função eclesiástica. Aí eu brinco sempre, eu faço tudo, mas não sou nada na questão eclesiástica. Mas estamos aí, tá bom? Então, só esclarecendo essa questão de título, para nós deixarmos bem alinhados aqui no início das nossas aulas, certo? Eu vou falar sobre a meta do curso, mas eu já vou falar isso mais adiante, quando a gente dá início à nossa apresentação de slide. Mas antes, só para a gente alinhar, como eu disse anteriormente, né, tem muitas pessoas que tiveram aula no semestre passado comigo, ou em semestres anteriores, como é o caso da Silene, que é nossa aluna há algum tempo, né? O Léo, acho que já tem uns 2 semestres. Passou para mim, bem-vindo, meu amigo. Boa noite, rapaz. Tá? Esse também já é aluno nosso há uns 2 ou 3 semestres. A Jéssica também. Mas aqui, de novo, nesse semestre, que eu percebo, Gemima, né, Gê? Bem-vindo, minha irmã. A Gemima é irmã Obrigada. da igreja. Gemima é uma pessoa muito bacana. Além de Gemima, eu vejo aqui também John Donato. Não sei se você está me ouvindo. Me dizer para esse menino que é uma alegria muito grande ver ele no Tô seminário. aqui, tô aqui, tô aqui. Ouvi meu nome. Tô, tô Aí, estudando, mas tô apareceu. aqui. Bem-vindo, meu filho. Uma Obrigado, alegria muito grande ter você lá no obrigado. seminário. Tá? Nós já conversamos sobre isso outras vezes. E que Uma bom, honra muito que grande. bom que você deu início, viu? João, um grande, além Valeu. de irmão em Cristo, é um grande amigo. Tá? É uma alegria muito grande ter você conosco. Tá? Eu vejo também aqui uma pessoa chamada Joabe. O irmão Joabe, eu não conheço o irmão ainda, pelo menos que eu me lembro, pelo menos aqui de tela.
Mas bem-vindo, meu irmão. Joab, se está me ouvindo, abre o áudio, meu irmão. É de onde? Amém, meu irmão. Beleza, eu sou aqui de Cândido Sales. É o que de Jéssica? Nada. É Só a parente, minha irmã em não? Cristo. Quem? Amém. Jéssica, eu achei que era parente seu, Jéssica. Não, eu conheci no encontro de pastores. Foi em novembro, salvo engano. Aí eu Meu irmão, Isso bem-vindo, mesmo. viu? Bem-vindo, Joab. É um prazer muito grande ter você conosco, meu amigo. Obrigado, amado. Thaís e Ana, que entrou agora porque estava com problema de conexão. Bem-vinda, minha irmã. Thaís é de onde? Thaís, está ouvindo a gente? Tá, não. Depois ela fala, tá? Oi, E aí, pastor. oi, minha Oi, irmã. a Bem-vinda, paz, tudo tudo bem? bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu sou de Lagoa Real. Lagoa Real. É, Pastor Chiquinho, Pastor Francisco. Pastor Francisco, isso mesmo. Ele mesmo. Amém, irmão. Bem-vinda, viu? Fica à Obrigada, eu que vontade. agradeço. Fica à vontade. Valeu, obrigada. E propositalmente eu deixei a Karen por último, né? E por último, assim, dos novos aqui, Karen é daqui de Monte Alto, né? Eu conheço Karen de muito tempo. E antes dela se apresentar, eu vou dizer uma coisa interessante. Eu fico muito feliz por ter a Karen aqui, porque a mãe dela, a Raquel, foi minha colega de seminário. Raquel, a gente foi colega por 4 anos de seminário, e é uma pessoa que eu tenho estima e uma amizade muito grande, um carinho muito grande pela Raquel, pela mãe da Karen, tá? E eu fico muito feliz, Karen. E eu fui colega de sua mãe e hoje estou aqui contigo, no seminário de novo. Bem-vinda, viu, Karen? E eu Muito fico muito feliz. obrigada, Wagner. Eu fico muito feliz que você tomou essa decisão de fazer seminário, tá? A gente vê que Deus tem um chamado específico na vida de cada um, e quando a gente se dispõe a aprender mais para servir melhor, que é o lema do nosso seminário, é algo que nos felicita muito, viu? Então, bem-vindo você também, tá bom? Obrigada. Pois é, pessoal, o restante aqui já foi aluno da Lei, já foi aluno nosso, a Jéssica, a Rose também, né? A Alex, a Jaira também, Thalita, a Daniele e o Léo, casal aí, e da Clécio também, Silene já é um bom tempinho, pastor Clemilton. Então, a vocês, meus irmãos, são bem bem-vindos, viu? Vocês já estiveram conosco, já nos ajudaram a construir outras aulas, outros semestres, e agora também vamos construir essa disciplina juntos. Certinho? Se alguém quiser falar alguma coisa, esse é o momento. Só lembrando aos mais novos aí, que quando a gente inicia o seminário, eu acho que vocês já tiveram aula com os outros professores, mas só relatando para vocês, que, assim, às vezes fica parecendo, não, existe um professor e essa formalidade toda. Eu quero dizer a vocês, o restante já conhece aí, vocês podem ficar à vontade para dar opinião, para participar das aulas, para questionar quando houver necessidade, e também para poder falar, tá bom? Então, a aula aqui é construída, pode ficar super à vontade, tá? Sempre que vocês acharem necessário, podem contribuir, podem falar, tá bom? Fiquem bastante à vontade, sinta-se em casa, apesar de que a Ô, gente tem pouco professor, contato. Oi, pastor, pode falar. é, apareceu um recurso novo aqui na parte de gravação aqui, e tá falando que está tendo recurso da IA. Eu não sei se a, o seminário está por dentro desse sistema aí. Na parte de gravação, está aparecendo um brilhinho do lado de Record que não tinha. Pastor, É, assim, eu não estou tendo conhecimento disso, não, não apareceu para eu aqui, não, por mais que a não ser que eu não, não né? tenha visto. Tem um brilhozinho do Não, lado, assim, brilhando. Aí eu bati lá, tá dizendo que é um recurso da IA. Eu não sei se o seminário está por dentro disso aí. não sei, confesso. Eu particularmente não sei, tá? Tá ok. Mas eu vou procurar saber Para depois. Que eu mim espero. também aparece, mas eu acho que todo
da parte hoje que você vai acessar, que tem a ver tecnologia, Ah, está tá. aparecendo o símbolo da IA. O meu também aparece aqui, mas não. Fica só Tá, piscando. tá aparecendo Tá aqui bom. também, eu tô vendo. Então já estamos na parte do. Já. Tá? Não se preocupa, não. Já Se o foi. negócio for ruim, tá todo mundo na turma aí, viu, pastor? Pode ficar certo. Saracura não tinha razão. Saracura não tinha razão. Já foi. Como diz, já foi, já era. Não tem mais o pra onde correr, não. Mas é isso mesmo, tá? Querendo, a gente está muito parado hoje. Não sei para onde, nem para quem, nem por quem. Mas quem está, está. Antes de a gente iniciar a nossa aula, eu quero fazer uma leitura bíblica, claro, dos primeiros versículos do livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 1, os primeiros versos. Para ser mais específico, do verso 1 ao verso 7 do capítulo 1 do livro de Provérbios. Tá? Diz assim Só um momento, tá, pessoal? Só um momento. Provérbios 1 diz assim a palavra do Senhor. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes, conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Amém. Até aí. Esses são versos fortes e que trazem, obviamente, não somente aquilo que o provérbio tem para nós, né? Não somente aquilo que o provérbio tem como proveito ou como fundamento, mas não somente o provérbio, mas todos os livros sapienciais, digamos assim. Tá? Por que sapienciais? É que trabalham diretamente com sabedoria, né? Com a sabedoria, conhecimento, a insensatez, né? Que é o contrário à sabedoria. Então, esses versos, ele traz para nós um esclarecimento do que será em Provérbios, obviamente, mas traz também uma ilustração daquilo que nós trabalharemos nessa disciplina, que é o Antigo Testamento 3, ou seja, os livros sapienciais, né, os livros de sabedoria. Tá bom? Então, eu quis trazer esses versos iniciais como reflexão para nós, repetindo mais uma vez, ele traz não somente uma introdução ou um contexto geral do livro de Provérbios, mas também de toda a nossa disciplina, que são os livros sapienciais, ou seja, o Antigo Testamento 3, conforme nós veremos a seguir. Bom, eu vou compartilhar com vocês uma tela com um slide, e na nossa aula de hoje nós não vamos ficar muito tempo em slide, não, até porque é uma aula mais de apresentação, de certa forma, da disciplina, obviamente, então nós teremos uma breve, digamos assim, a apresentação daquilo que nós falaremos ou daquilo que a disciplina é para nós. Tá? Vocês estão conseguindo ver a tela aí? O slide? Tá, né? Sim. Fazendo para ver. Ok. A gente estava com um probleminha aqui de ingressar, mas está tudo bem. Não perceba aí que nesse slide aí, pessoal, está alterado, porque eu fiz uma alteração nos slides para a apresentação, mas de última hora aqui, eu não sei onde foi que eu salvei. Então, a capa aí está uma capa antiga, eu vou usar essa mesma figura. Eu percebi que era 19.2, ou seja, foi o slide que Wagner, Foi. tem a novidade do resumo da aula, né? É mesmo, gente. Obrigado. Bem lembrado. Pessoal, foi definido, né? Como o Rose bem lembrou aqui para nós. Eu nunca pedi isso, então, para mim também é novidade. A diretoria do seminário decidiu solicitar em cada aula um relatório, tá? De 10 a 15 linhas, não é isso?
vocês façam esse relatório como uma, digamos assim, uma apólice de que vocês tiveram presente, de fato, e compreenderam o que foi passado, tá bom? Repito mais uma vez, está me gravando, mas não foi eu que pedi fazer isso não, viu? É a diretoria que decidiu, e aí é interessante que vocês façam. E o seminário pediu para que nós avaliássemos esses escritos de vocês, tá bom? Então, cada vez que você nos mandar esse escrito, pode ter certeza que vai contar de forma positiva para a sua nota. E para falar isso mais um pouquinho adiante, que é logo agora, viu? Vejamos, a ementa do curso, né? O que o curso vai trazer para nós? Só um momentinho aqui. O curso médio de Teologia Livre, né? Já sabemos, uma apresentação simples, a disciplina Antigo Testamento 3. E quando eu fiz minha apresentação, eu não falei, mas as disciplinas que eu inicio aqui no seminário são as disciplinas de Antigo Testamento A1, A2, A3 e A4, e além de trabalhar também com História e Geografia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, normalmente são essas 6 disciplinas que trabalham comigo. E nesse semestre nós vamos trabalhar específico a disciplina do Antigo Testamento 3, tá? Uma carga horária de 32 horas. Isso nos mostra que nós teremos a disciplina de 2 créditos, tá bom? Como havia dito aqui. O que é isso, disciplina de 2 créditos? Nós teremos um encontro quinzenal, né? Ou seja, a cada segunda-feira sim, segunda-feira não, segunda-feira sim, segunda-feira não, na próxima quinta-feira comigo de novo. Então, nós teremos um encontro a cada 15 dias para a disciplina do Antigo Testamento 3, tá bom? Nós estaremos intercalando a segunda-feira com eu e o pastor Paulo. Ele estará com o Novo Testamento 3 e eu com o Antigo Testamento 3. Os objetivos, tá? É bom trazer essa questão de objetivos para nós começarmos a entender o que a disciplina vai tratar, o que nós traremos digamos assim, de perspectiva para vocês dentro dessa disciplina. Tá? Primeiro, proporcionar um contato do aluno à sabedoria hebraica. Isso aqui é muito interessante. Perceba que quando nós já vimos falando no início, eu falei logo quando a gente fez a leitura dos versículos aqui de Provérbios, eu trouxe muita questão da sabedoria ou livros sapienciais, né? Obviamente, a disciplina de Antigo Testamento 3, que tem essa característica de sabedoria como o ensino principal, nós vamos buscar, através dessa disciplina, compreender um pouco melhor essa sabedoria hebraica. Tá? Por que eu digo sabedoria hebraica? Porque, de fato, nós estamos estudando o Antigo Testamento, obviamente, nós estamos trazendo o entendimento, o conhecimento e a sabedoria do povo hebraico, tá bom? Então, nós tentaremos estudar isso de forma mais aprofundada. O ponto 2, demonstrar a relevância da sabedoria hebraica para a vida da igreja atual. Isso aqui é muito interessante porque sempre que nós fazemos uma pregação, seja lá como for, nós temos que ter o contexto e uma aplicação, obviamente, entre outras coisas. Mas na disciplina também nós tentaremos fazer isso. Nós tentaremos fazer a aplicação daquilo que nós aprendemos na teoria da disciplina para uma prática da nossa vida atual. Ou seja, tentar buscar no Antigo Testamento, com base na sabedoria hebraica, ensinos e fontes relevantes, né, para a nossa igreja atual, para o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Né? Isso é muito bom de fazer. Eu defendo muito essa tese de que, até por ser professor do Antigo Testamento, que por muitas vezes a gente não é que não dá valor, né, mas não dá o valor devido ao Antigo Testamento, até porque nós ficamos muito aprofundados em estudar o Novo Testamento, muito aprofundados em buscar as cartas, os evangelhos, né, que não é errado, porém nós acabamos, de certa forma, negligenciando um pouco o Antigo Testamento. Tá? E nas nossas disciplinas, nós sempre tentamos trazer esse contexto, ou seja, essa aplicação, trazer o contexto do Antigo e uma aplicação possível para os nossos dias atuais, para a igreja atual. Tá? Então, nós vamos tentar, de forma sucinta ou de forma detalhada, talvez, não sei se nós conseguiremos, mas, pelo menos, de uma forma superficial, trazer ou demonstrar essa relevância da sabedoria hebraica, ou seja, aquilo que os primórdios da Bíblia traz para nós e aplicar isso na nossa vida atual. A gente vai ver isso muito, principalmente no livro de Provérbios. Tá? Nós vamos perceber essa correlação ou essa ligação direta entre Provérbio e a nossa aplicação prática no dia de hoje. A gente vai perceber que o Provérbio é um livro extremamente atual, né? Apesar do tempo de escrita,
apesar do tempo, né, da distância da escrita do livro para os nossos dias. Então, esse é um objetivo nosso, tentar demonstrar essa relevância da sabedoria hebraica para a vida da igreja atual. Certo? Terceiro ponto, despertar um maior interesse pela palavra de Deus. Isso aqui é óbvio, isso aqui não precisa nem escrever, mas é bom de colocar aí, trazer esse tópico. Por quê? Porque quando nós estudamos tudo aquilo relacionado a uma teologia saudável, ou seja, tudo aquilo que nós estudamos voltado especificamente à palavra de Deus, ou da palavra de Deus, a nossa intenção é óbvia e clara que é despertar nos alunos, despertar nas pessoas esse interesse em buscar compreender mais da palavra de Deus. Tá? Então, não tenha dúvidas que a nossa disciplina também tem esse intuito de fazer com que os alunos interessem-se mais pelo estudo da palavra de Deus. Tá? Isso é latente, isso é muito forte e precisa ser compreendido e internalizado por nós que estudamos e que queremos mais compreender em relação a essa disciplina. Não só essa, mas como todas as outras. Tá? E aqui talvez seja uma das partes mais complicadas, que é o entendimento da linguagem poética. Poesia como linguagem direta ao coração. E eu digo complicado porque, exatamente, eu vou ser bem sincero, eu não sou nenhum especialista nesse tipo de linguagem poética, tá? Não sou. Confesso a vocês que não. Mas nós tentaremos trazer, na medida do possível, aquilo que a Bíblia mostra e aquilo que nós temos digamos assim, de aplicação para os nossos dias, tá? Então, nós vamos tentar buscar um pouquinho o entendimento da linguagem poética. E eu digo pouquinho porque é pouquinho mesmo. Se nós quisermos aprofundar nesse gênero literário, aí nós precisamos fazer um estudo bem mais avançado, bem mais profundo desse gênero literário, que é a poesia. Tá bom? Então, nós vamos tentar estudar um pouquinho, nós vamos falar já um pouquinho a partir de hoje sobre essa questão da linguagem poética, desse gênero literário, né? as suas atribuições, as suas muitas especificações. Então, vamos tentar estudar um pouquinho também desse gênero literário, não somente hoje, mas durante todo o semestre. Tá? Conteúdo. Tá? E esse conteúdo aqui vai ser aquilo que nós estudaremos juntos, comigo falando e com vocês fazendo. Tá? Quem já fez a disciplina comigo sabe que a minha avaliação principal é um trabalho em equipe de apresentação. Eu não vou abrir mão disso, não, porque eu penso que nesse trabalho em equipe, não só eu trabalho, mas vocês também trabalham. Isso é bom porque traz digamos assim, uma forma mais aprofundada, né, de adquirir conhecimento, tá bom? E é muito interessante. Mas vejamos, nesse conteúdo nós tentaremos, eu digo tentaremos porque, de fato, se nós formos dedicar a esses todos os assuntos aqui, a gente passa 2, 3, 4, 5, 6 anos aí e não consegue concluí-los, né? Mas nós tentaremos trazer uma introdução aos livros poéticos, tá? Estudo de sabedoria, isso aqui é bem interessante, nós vamos tentar trazer um pouquinho desse estudo de sabedoria, introdução ao livro de Jó, introdução ao livro de Salmos, introdução ao livro de Provérbios, introdução ao livro de Eclesiastes, introdução ao livro de Cânticos, né, de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, e uma introdução aos livros apócrifos de Eclesiástico e Sabedoria. Tá? A gente vai ver isso também. Se nós tivermos tempo, né, a gente vai ver se a gente consegue trazer um pouquinho de introdução a esses livros também. Tá? Wagner, mas são apócrifos, a gente não pode falar. Apócrifo não pode ler, não pode não. Na verdade, não é que não pode, né? Não deve se pregar em cima disso, mas ler, estudar e compreender, nós podemos sim, sem problema nenhum. Tá bom? A metodologia, como é que é isso? Né? Como é que nós faremos? Aulas expositivas participadas, né? Discussão de texto, produção e apresentação de artigo em equipes. Dessa metodologia específica aqui, meus irmãos, o que eu costumo mais fazer? Né? Além da aula expositiva participada, né? Isso aqui é óbvio, é isso que nós já estamos fazendo. Discussão de texto, se for alguns casos, principalmente se for algum texto voltado principalmente à Bíblia, né, se nós pudermos, ou melhor, voltado à disciplina, não necessariamente aos textos bíblicos, a produção e a apresentação de trabalho, artigos de trabalho em equipe, nós faremos também, que são uma forma de avaliação. Deixa eu só me colocar melhor em relação a essa discussão de textos. É porque, assim, quando a gente começa no seminário, a gente tem aquela ligeira
impressão de que nós passaremos horas e mais horas aqui na sala de aula discutindo sobre a Bíblia. E de fato mas não necessariamente lendo os textos da Bíblia, discutindo ele, até porque essa questão de leitura bíblica, leitura dos textos, é uma tarefa, entre aspas, de casa, né? Para todo cristão, na verdade. Então, nós não necessariamente discutiremos textos aqui, até porque nós não temos tempo para isso, tá bom, irmãos? A gente vai discutir necessariamente os assuntos a nós propostos, tá? Avaliação, e aqui talvez seja o ponto mais temido, mas ao mesmo tempo é o que nos alivia, né? A avaliação será processual e quantitativa, né? Ou seja, de acordo que o seminário exigir que nós façamos, nós faremos, tá? Isso o aluno será avaliado a cada etapa do trabalho em equipe, uma vez que estamos trabalhando com interdisciplinaridade, né? Essa disciplina estará ligada às demais, obviamente, além de uma possível avaliação geral dos conteúdos da disciplina. Bom, vamos lá. Em relação à avaliação, aqueles que já fizeram disciplina comigo sabem como é o meu modelo, e eu vou adotar esse mesmo modelo nesse semestre, que é o modelo de apresentação de trabalho, né? Confecção e apresentação de trabalho expositivo, no decorrer das nossas aulas, acho que na segunda aula, na próxima aula nossa, nós faremos a divisão de trabalhos em equipe, tá bom? E se o seminário exigir de nós faremos uma avaliação final, né, uma avaliação geral dos conteúdos da disciplina. Perdão, eu fiz essa avaliação já, mas eu não gosto muito desse tipo de avaliação geral, não, mas se o seminário assim nos exigir, nós faremos também, tá bom? Assim como já é para nós fazermos essa questão desses relatórios das aulas, então, provavelmente, se houver necessidade, nós faremos também. Bom, dúvidas, questionamentos, até agora está tranquilo, o pessoal que está ingressando agora tem alguma dificuldade, obviamente até agora nós não falamos nada de extraordinário, é só mais esclarecimento, então se vocês tiverem alguma dúvida, essa é a hora de perguntar, tá bom? Fiquem à vontade, podem interromper quando necessário for, tá? Outra coisa também que nós não falamos, mas é bom trazer isso, porque na aula inaugural do seminário, não sei se vocês lembram, foi nos feita uma solicitação, ou até uma orientação. Que orientação foi essa? De que, durante as aulas, que a câmera ficasse ligada, que vocês ficassem aparecendo na tela. Não sei se vocês foram cobrados em relação a isso, né? Mas eu acho que falou com todo mundo. E assim, eu, particularmente, eu não faço essa exigência, uma vez que eu creio que você vai estar aí. Não é? Eu acredito que o aluno ingressou e vai estar na sala, né? Então, assim, se você quiser ficar com a câmera ligada, é bom, porque tem hora que a gente abre assim, a gente vê os quadrinhos das telinhas tudo pretinho, a gente fala, meu Deus, eu estou falando para quem? Eu estou do quarto, tantas horas da noite, falando, e não tem ninguém aqui na cara. Essa é uma preocupação nossa, mas eu compreendo de fato que se vocês fecharem a câmera por algum motivo específico, não se preocupe quanto isso, tá? Eu não vou ficar aqui de certa forma, cobrando que vocês apareçam. Então, fique à vontade em relação a isso. Tá bom? Até porque quando tem algumas localidades que a internet não é muito boa, e aí, por efeito de velocidade da internet, a gente precisa, por vezes, fechar a câmera para ouvir melhor. Então, fique bastante à vontade em relação a isso. Eu não vou cobrar, não vou ficar aqui questionando nada, não. Tá bom? Às Então, se vezes vocês quiserem, tá tomando café com farofa também. não é? E nem me oferece. Não pode, não tem nem como, né? Mas pode ficar à vontade, pessoal. Se quiser comer durante a aula também, pode comer. Eu Aqui não em faço muita casa, questão. aqui em casa eu tô com o bebê no colo, mas a minha internet realmente tem dia que ela está ótima, mas tem dia que tá um horror. Então só mesmo Tem o dia áudio. que tá ruim, tem dia que tá pior, não é assim? Desse jeito. Não sei. Mas pode ficar à vontade, pessoal, tá? A gente brinca assim, mas realmente fique à vontade quando vocês se sentirem melhor, tá bom? Vejamos, eu quero fazer uma pergunta, eu quero que alguém me responda. O que é o Antigo Testamento? Vamos lá. Vamos começar de fato agora a nossa disciplina. Um por vez para não me tumultuar. Isso tem mais graça nas pregações, né? Presencial. Aqui não tem muita graça, né? Mas tá bom. Alguém me diz o que é o Antigo Testamento? Pede para ouvir, não tá? Pastor Clemil vai falar. Pois não, pastor. Antigo Testamento é um conjunto de livros
geralmente usado na religião judaica, né? Que são os profetas, salmos, os livros históricos e o Pentateuco. Na religião judaica é usado mais o Pentateuco, né? Que é a lei, o Torá, e os outros livros são complementares, são livros históricos, são livros de estudo para orientação, como se fosse um livro de história nosso aqui da Brasil. História do Brasil, por exemplo. Né? Quem foram os heróis aqui do Brasil, os que descobriram, os aventureiros e tal. Então, o Antigo Testamento é um conjunto de livros que conta a história do povo judeu, né? Da criação até o último profeta, no qual nós conhecemos, que é o Malaquias, que fala sobre, principalmente, o estabelecimento do povo, da nação, e em seguida a dispersão do povo, né, para o cativeiro e a volta do povo do cativeiro para se restabelecer na região chamada Terra de Israel. Ok? Não sei se eu fui muito claro ou se eu fui muito obscuro. Os colegas me avaliam aí. Pastor, ficou melhor que o meu slide. Como é que é, meu pastor? Meu bem, professor? Ficou melhor que o meu slide, viu? Obrigado. Ai, gente. Aí não merece Obrigado, nem palmas, pastor. merece o Tocantins inteiro, moço. Aí é diferente desse slide. Ô, gente, se desse para a gente fazer uma prova feita, tinha ser os provérbios de Léo, né? Toca esse livro aí, viu, É Léo? os trocadilhos. Como eu vou colocar os provérbios de Léo? Se precisar, eu faço o prefácio, viu? Vamos lá. De fato, é isso aí. Deixa eu só... São as escrituras hebraicas conhecidas pelos cristãos como o Antigo Testamento. É basicamente isso aí, pastor. A gente vai ver só a detalhação, digamos assim, se existe essa palavra, né? Daquilo que é, de fato, o Antigo Testamento. Mas é isso, são as escrituras hebraicas conhecidas pelos cristãos como o Antigo Testamento. E a gente fala que é conhecida pelos cristãos, de fato, porque nós compreendemos a Bíblia na sua divisão de tempo, né? Entre Antigo e Novo Testamento, separados pela vinda e nascimento de Jesus Cristo. Né? Então, o Antigo Testamento são os 39 livros, né, que compõem essa escrita antiga, que para muitos vai dizer que foi a Bíblia que Jesus usou, e obviamente de fato foi. Né? Como o pastor Camilo bem trouxe, era os livros estudados pelos judeus, né, hebreus, judeus, cristão mais adiante, nos primórdios digamos assim, da igreja, digamos assim. Né? Então, quando a igreja surge muito baseada em cima do estudo do Antigo Testamento. Então, percebamos nós aqui a influência e a importância do Antigo Testamento desde os primórdios da fundação da igreja, em épocas aí dos anos 1 a partir de então, depois de Cristo. Então, de fato, o Antigo Testamento são esses livros aí, tá? E eles são divididos em 4 grupos. O pastor Clemito começou a falar sobre eles aqui, trouxe uma exemplificação. E aqui nós vamos só detalhar, de fato, quais são esses 4 grupos que a teologia divide, digamos assim, mais tradicionalmente, o Antigo Testamento. O primeiro grupo é o Pentateuco, ou seja, os livros da lei, a Torá, a Bíblia dos judeus, né? Digamos assim, aquilo que o judeu até 12 anos de idade era obrigado a decorar, a ter em mente. Né? Então, o Pentateuco são os 5 primeiros livros de Moisés, que nós podemos dividir agora, para o nosso setebismo, o Antigo Testamento 1, o Pentateuco. Tá? O segundo grupo é os históricos, tá? Aquele que vai trazer toda a história do povo de Israel, passando muito pelo período de juízes, dos profetas, dos juízes e dos reis, da monarquia, perdão, tá? Então, conta muito essa história, tá? Os históricos, que na nossa divisão do setebismo, essa é a disciplina do Antigo 2. Os livros poéticos ou livros sapienciais, tá? Esses livros aqui são os livros na linguagem poética, os livros de sabedoria, que trabalham muito a sabedoria, que é o Antigo Testamento 3, a nossa disciplina. E, por fim, os proféticos, né?
que são os livros que trabalham tanto os profetas maiores quanto os profetas menores, tá? E esse aí seria o Antigo Testamento 4, que nós veremos mais adiante, creio eu, no próximo semestre. Então, aqui está o motivo da nossa disciplina, né? A nossa disciplina é os poéticos ou os livros sapienciais, tá? Nós vamos ver mais adiante quais são esses livros, a forma que nós trabalharemos com ele, né? E o que ele vem trazer para nós. Então, o Antigo Testamento é composto por 39 livros e dividido nesses 4 grupos específicos, que vai desde Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. E nós trabalharemos, mais uma vez, reforçando na disciplina, agora, de Antigo 3, os poéticos, ou os livros sapienciais, né? E quais são os livros que compõem os poéticos sapienciais, né? São eles: Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Esses são os livros que compõem a nossa disciplina. Nós trabalharemos mais específico esses 5 livros. Bom? Ainda existe mais 2 livros deuterocanônicos, ou os apócrifos, né? Que se encaixam não necessariamente nos livros sapienciais, mas principalmente na questão de livros poéticos, tá? Quais são eles? O livro de Eclesiástico e o livro de Sabedoria. Esses livros aqui, obviamente, por serem apócrifos, os irmãos já conhecem melhor do que eu, inclusive, eles são compostos ou estão presentes principalmente na Bíblia Católica Romana, tá? Nós, protestantes, não temos ele no nosso cânone, na nossa medida perfeita, tá bom? Mas eles fazem parte. Por quê? Porque trazem uma linguagem poética, tá? Então, o seu gênero literário, digamos assim, de escrita é a poesia, e eles se encaixam muito nessa questão dos poéticos. Uma vez que, quando nós falamos de sapienciais, e eu não quis trazer esses livros como livros sapienciais, apesar de que o livro de sabedoria, ele traz muito essa questão de sabedoria, obviamente, como o nome próprio já fala, né? Ele traz muito essa questão de sabedoria, mas uma vez que nós entendemos que sabedoria ela vinda da parte de Deus, tá? Então, Deus é a fonte de sabedoria. Então, quando nós compreendemos a partir desse princípio, se um livro ele é apócrifo, nós entendemos que ele não é inspirado. Se ele não é inspirado, ele não é a fonte da sabedoria que vem dos céus. Então, eu prefiro falar que esses 2 livros, o Eclesiastes e Sabedoria, eles compõem um estilo literário de poesia, são livros poéticos e, por consequência, segundo eles, trazem também a questão sapiencial da sabedoria. Bom? E o que são livros poéticos? Vejamos. Tá? O que são um resumo desse livro poético, do que eles trazem como poesia? Foram escritos, em sua maioria, em linguagem poética, né? Fazendo uso de metáforas e tem um caráter de ensinamento para alcançar a sabedoria. Digamos assim, esse breve comentário, ao mesmo tempo amplo, né? Então, perceba aqui que esse comentário ele é tanto amplo quanto superficial. Tá? Ele vai trazer para a gente, de fato, o que esses livros são. Né? Foram escritos, a maioria, na linguagem poética. Ou seja, resumindo, são livros que têm uma linguagem poética. Quando nós falamos de poesia aqui, meus irmãos, pensam vocês que nós estamos tratando diretamente do gênero literário de escrita do livro, tá? Então, nós precisamos partir desse princípio. Nós vamos estudar muito essa questão do gênero literário de poesia. Quando nós falamos em poesia, nós estamos diretamente ligados ao gênero literário. E ele faz uso de metáforas, né? Ou seja, e tem um caráter de ensinamento para alcançar a sabedoria. Uma vez que nós estamos aprofundando para falar especificamente o que cada um dos livros traz, por isso que eu digo que ele é especial, mas ao mesmo tempo ele é muito objetivo, porque ele traz de fato aquilo que aquilo que a disciplina nos quer, né? Ou seja, são livros que trazem um ensinamento para alcançar a sabedoria. Então, de certa forma, desde o livro de Jó até o livro de Cântico dos Cânticos, nós percebemos que o intuito principal dos autores, né, é trazer muito esse foco para a questão de sabedoria, para a questão do levar o leitor ou o público-alvo dos livros a compreender um pouco dessa sabedoria, a entender essa questão da sabedoria e compreender a fonte principal de sabedoria. Tá? Então, por isso que eu brinco sempre. Esse parágrafo específico ele é tanto superficial quanto aprofundado na questão em que resume os livros que compõem os poéticos. Tá? Vejamos. Esses livros,
apresenta a sabedoria e a espiritualidade do povo de Israel. Isso aqui é bom da gente reforçar e trazer sempre em mente, mais uma vez, né? Quando nós falamos da escrita, do contexto de escrita desses livros, obviamente nós nos arremetemos ao tempo de escrita e ao povo de Israel, óbvio, né? Esse era o público-alvo principal da época da escrita, tá? E esses livros, ele traz tanto a sabedoria quanto a espiritualidade desse povo. Aonde é que a gente enxerga isso? A gente enxerga isso na característica apresentada da escrita e também dos personagens apresentados. Vejamos um exemplo. Quando nós falamos do livro de Jó, nós percebemos uma característica de figura de linguagem poética, ou seja, ele é um livro poético, mas ele traz naquele livro um ensinamento tanto da sabedoria que vem da parte de Jó, pela sua ligação direta com Deus, quanto a espiritualidade do próprio Jó. Tá? Se a gente for ver mais adiante, a gente passando aí pelos salmos, né, digamos assim, a gente vê ali cânticos, né, de salmos, por muitas vezes retratando não somente a ação, que aí entra no quesito de sabedoria, mas quanto à vivência, ou seja, a espiritualidade do povo de Israel. Então, a gente percebe aí já, também no livro de Salmos, a questão da sabedoria quanto à questão de espiritualidade. Nós passamos pelo livro de Provérbios, que tem muito mais essa questão da espiritualidade e trabalha também a questão da sabedoria, né? Tanto é que Provérbios a gente vai ver que é um trabalho direto sobre a sabedoria e a insensatez, né? Se você leu todo o livro de Provérbios, quem já leu sabe, ele é um livro que ele vai confrontar bastante os sábios com os tolos. Tá? Então, trabalha muito essa questão da sabedoria. Eclesiastes também, apesar de que Eclesiastes elabora uma questão muito mais ampla, por vezes até específica na questão da espiritualidade também, e o livro de Cântico dos Cânticos, que tem também essa questão da romantização daquilo que é escrito, que traz muito essa questão poética, prática, mas, sobretudo, também mostra um pouco da espiritualidade daqueles que usufruem dos personagens do livro. Tá? Então, nós percebemos que esses livros eles apresentam tanto a sabedoria, né, e, por vezes, o confronto entre sabedoria e insensatez, mas, sobretudo, a questão da espiritualidade do povo. Então, nós podemos perceber que é nesses livros que ele traz de maneira mais aprofundada a questão da espiritualidade do povo de Israel. Tá? Então, é nos poéticos que nós vemos isso aí. Aqui vem a especificação mais, digamos assim, mais detalhada, né? Jó e Eclesiastes, né? Estudo sobre problemas mais profundos, sobre temas mais amplos, ou seja, tanto Jó quanto Eclesiastes vai trazer a amplitude de alguns temas, tá? Mas, de certa forma, o aprofundamento desses temas. Salmo apresenta a espiritualidade do povo de Israel, né? Nós vemos, se há um livro que mostra mais a fé e a espiritualidade desse povo, é, de fato, o livro de Salmos. Tá? Provérbios. Esse provérbio é interessante que ele vai trazer frases curtas, onde encontramos sentenças que nos ajudam a encontrar saída nas diversas situações enfrentadas pelo homem. Já dizia um estudioso famoso que no livro de Provérbios você encontra todas as soluções para os seus problemas cotidianos. Olha que interessante, né? Ele afirma que o livro de Provérbios vai trazer para nós a solução de todos os nossos problemas cotidianos. Né? Então, essas frases curtas, ou seja, os provérbios propriamente ditos, né, eles vão trazer sentença para a resolução de vários problemas daquilo que nós vivemos no nosso cotidiano. Tá? E Cântico dos Cânticos trata da experiência mais fundamental da vida, o amor humano, né? Símbolo do amor de Deus para com o seu povo. Mais uma vez, nós retratamos aqui, entendemos digamos assim, a inclusão de Cântico dos Cânticos nos livros de poéticos ou nos de leituras sapienciais, porque ele tem essa literatura, esse gênero literário também de poesia, tá? Uma vez que ele não retrata tanto o confronto de sabedoria com a insensatez, mas relata muito esse relacionamento do amor eros entre homem e mulher, e, sobretudo, uma exemplificação, ou seja, uma simbologia do amor de Deus para com o povo também. Olha, Jéssica, aluno novo.
E aqui agora nós já vamos, por falar tanto desse livro sapiencial, esse livro de sabedoria, eu quero trazer o primeiro confronto, se é que nós podemos dizer assim, o primeiro confronto de que essa disciplina nos traz. E confronto esse é entre conhecimento e sabedoria. E eu queria pedir aos irmãos, se alguém quiser me relatar o entendimento dele em relação ao conhecimento e sabedoria, por favor, me ajude. Eu quero ver o entendimento de vocês em relação a isso. Uma pessoa só para trazer o que é conhecimento e o que é sabedoria, ao seu ver. Não é difícil, não, gente. Pode falar. Depois fala que é só eu que falo aqui nessa aula. Estou Pois é. deixando você falando também, professor. Fica à vontade, Ô, Wagner, Clemito. O senhor é a luz daqui. ei, Wagner, Ô, Alex, no meu entendimento, o conhecimento é aquilo que nós estamos fazendo aqui, adquirindo, né? É aquilo que você tem, o conhecimento a respeito daquela situação ou de determinado assunto. E a sabedoria é como você vai usar esse conhecimento que você está adquirindo. Eu tenho isso como... Eu acredito que conhecimento é as informações, né, que você adquire aí no decorrer da caminhada, e sabedoria é aquilo que vem de Deus para você lidar com as informações que você tem, né? Basicamente o que o irmão falou aí. perfeito. Tanto a visão de Léo quanto a visão do Alex é praticamente isso mesmo, tá? Quando a gente fala para conceituar, fica até difícil a gente querer trazer, ou melhor, a gente, trazer o nosso entendimento quanto a conteúdo. Mas o que me ficou claro é que todo mundo sabe, de fato, que é conhecimento, que é sabedoria. Eu vou trazer aqui o conceito prático daquilo que as literaturas nos trouxe sobre conhecimento da sabedoria, e eu vou trazer um conceito bem práticozinho mesmo que eu aprendi, tá? Em relação a isso. Primeiro, o que é conhecimento? Aqui vai dizer isso aí, meninos, ó. O conhecimento é um conjunto de informações armazenadas por intermédio da experiência ou da aprendizagem. É isso mesmo, é o que nós estamos fazendo aqui, é buscando entendimento, é buscando conhecimento, é buscando conhecer mais. Tá? Tanto é que conhecimento você pode adquirir em diversas áreas da sua vida, pessoal, profissional, espiritual, religiosa. Tá? Então, é quando você busca, de fato, conhecer sobre um assunto. Ponto. E a sabedoria? A sabedoria, ela é o quê? Vejamos. A sabedoria não é entendida como acumulação de conhecimentos, mas como bom senso no discernimento das situações. Pronto, esse é o exemplo mais claro. Enquanto conhecimento é o conjunto de informações que nós armazenamos, é a quantidade de assuntos que nós buscamos aprender, é a quantidade de conteúdo que nós buscamos no nosso dia a dia, a sabedoria é o discernimento de usar esses conteúdos na prática. Tá? Então, está aí, digamos assim, talvez seja aí um dos pontos mais, não é mais, mas um dos pontos mais que separa, de fato, o conhecimento da sabedoria. E uma certa feita, nos estudos, o irmão trouxe uma diferenciação muito interessante sobre o que é conhecimento e o que é sabedoria. Conhecimento é o quê? Por exemplo, conhecimento é saber que tomate é fruto. Isso não é conhecimento? Sim. E a sabedoria? A sabedoria é saber que não se coloca tomate na salada de fruta. Simples assim. Né? Enquanto um é conhecimento, o outro é discernimento. Né? Enquanto o conhecimento ele nos acumula entendimento, ele nos acumula informações, a sabedoria vai nos fazer utilizar da melhor forma possível tanto essas informações quanto esses conteúdos. Tá? Então, está aí a diferenciação entre conhecimento e sabedoria. Uma vez que, meus irmãos, é bom se relatar, e aí acho que o Alex que trouxe esse quesito, o conhecimento a gente adquire de diversas fontes, tá? Inclusive da própria Bíblia. Né? Da própria Bíblia. A Bíblia é uma fonte de conhecimento para nós. Uma vez que a sabedoria ela é advinda dos céus. Deus é a única fonte de sabedoria para nós.
Então, eu posso afirmar de forma bem categórica, com base nisso, de que aquele que é sábio só é sábio por conhecimento e graça de Deus. Então, eu posso afirmar automaticamente que alguém que está distante de Deus, ou que não é, de fato, alguém que segue, ou que busca do próprio Deus, ele é sábio, eu já digo que não. Eu posso dizer que ele é uma pessoa que tem muito conhecimento. Tá? Mas a sabedoria, de fato, só vem dos céus, do nosso Pai Criador, do nosso Deus zeloso. Tá? Então, com isso, eu já afirmo que, se você quiser aumentar a sua sabedoria, não busque em livros, mas busque no próprio Deus. Tá bom? E aí eu já vi muitas pessoas falando que para a gente ser um bom obreiro, ou ser um bom pregador, ou ser um bom executor do seu ministério, eu preciso ter só sabedoria. Né? Ah, não, eu vou ter que buscar sabedoria do céu, eu vou orar, vou orar, vou orar. E eu vou dizer, meus irmãos, primeiro ponto para você ser sábio é saber que você precisa buscar conhecimento. Tá? Então, um bom obreiro, um bom seminarista, podemos dizer assim, é alguém que tem essa dosagem muito bem feita, tá? E entende que a sabedoria precisa ser buscada em oração, sobretudo, mas que o conhecimento também é indispensável e também precisa ser buscado, tá? Então, um crente, um cristão completo, digamos assim, entre aspas, né? É alguém que tenha essa dosagem, essa busca constante, tanto pela sabedoria quanto pelo conhecimento também, tá bom? Então, tá aí a diferenciação entre sabedoria e conhecimento, que, ao mesmo tempo que são diferentes, eles precisam estar lado a lado e bem alinhados, para que nós tenhamos um bom desenvolvimento e um bom desempenho daquilo que nós somos chamados para fazer. Um bom servo, um bom obreiro, podemos usar esse termo, é alguém que tem muito conhecimento e, sobretudo, muita sabedoria. Amém? Vejamos. O que é poesia? Vamos entrar mais específico nesse gênero literário que, ao mesmo tempo que não é simples, ao mesmo tempo que é complexo, ao mesmo tempo que ele é tudo, nós precisamos compreender um pouco o que é poesia. Porque, uma vez, nós estamos falando dos poéticos, né? Ou seja, dos livros sapienciais de poesia. O que é poesia? Vejamos, meus irmãos. Poesia é um gênero literário caracterizado pela composição em versos estruturados de forma harmoniosa. É uma manifestação da beleza e estética retratada pelo poeta em forma de palavras. Está aí um conceito bem técnico, bem prático do que é a poesia. É um gênero literário, né? Caracterizado por quê? Pela composição em forma estruturada daquilo que é escrito. É a manifestação da beleza, digamos assim, né? Retratada pelo poema, né? Ou seja, que poema é esse? É em forma de palavras. Tá? Então, esse seria o conceito desse gênero literário conhecido como poesia. Tá? A poesia, aqui mais um complemento, é um tipo de texto lírico que utiliza recursos, por exemplo, a musicalidade, o ritmo e as rimas para dar maior ênfase ao discurso. Aqui agora nós começamos a entender um pouco. Primeiro, nós sabemos que a poesia é um gênero literário, né, que traz de forma bem harmoniosa e estruturada, tentar trazer uma manifestação de uma beleza retratada em forma de poema através de palavras. Uau, que negócio maravilhoso! Por outro lado, nós vemos agora, de fato, que a poesia ele é um texto lírico, né? Ou seja, utiliza de recursos, a exemplo da musicalidade, isso aí nós vemos muito lá em Salmo, tá? Salmos, em sua grande maioria, são cantados, de certa forma, pelo menos na sua origem, né? E eles é composto por ritmo, por rimas, né? E esses ritmos e essas rimas, elas dão o quê? Dão uma ênfase maior no discurso, ou seja, uma forma mais, digamos assim, diferenciada, principalmente da prosa, obviamente, de tratar ou de retratar aquilo que era vivido ou aquilo que estava querendo ser passado. Tá? Então, quando nós falamos de texto lírico, nós vejamos o quê? O que é esse gênero lírico, né? O gênero lírico é um tipo de texto que expressa sentimentos e emoções de alguém. Então, nós podemos concluir, de certa forma, que a poesia é um gênero literário lírico que quer expressar, de alguma forma, tanto sentimento quanto emoções de alguém. Tá? Então, se resume a isso aí. Esse é o gênero literário poesia. E, por meio do lirismo, textos desse gênero costumam fazer uso da função poética de linguagem. Ou seja,
o gênero lírico que quer mostrar sentimentos e emoções de alguém, tá? Ou seja, o que nós podemos interligar isso em relação aos livros poéticos? Nós podemos perceber que tanto nos livros poéticos, desde o livro de Jó, passando pelo livro por Salmos, Provérbios, Eclesiastes e também Cântico dos Cânticos, eles querem expressar, de certa forma, tanto o sentimento quanto a emoção, principalmente, não somente dos autores, mas, sobretudo, dos personagens principais. Por que eu digo não somente dos autores, mas também dos personagens principais? A exemplo do livro de Jó. O exemplo do livro de Jó é que nós não sabemos a autoria, mas nós ouvimos e sabemos o personagem. Nós vemos a história de Jó. Nós percebemos ali que esse livro quer trazer para nós, além das emoções, os sentimentos do próprio Jó. Então, nós percebemos que ele é um gênero lírico, porque quer expressar isso para nós. E qual é a melhor forma de trazer? Né? O lirismo, né? De certa forma, esse gênero literário, ele traz para nós essa exemplificação ou essa externalização desses sentimentos e dessas emoções através das poesias, né? Através desse gênero literário que é a poesia. Meus irmãos, isso é simplesmente um breve resumo daquilo que é um gênero literário chamado de poesia, tá? E eu aconselho vocês, se quiserem saber um tiquinho mais, estude um pouquinho mais, tá? Para poder complementar aquilo que nós trazemos de forma bem abreviada na nossa aula. Elementos formais que caracterizam um texto poético. Quais elementos são esses? Primeiro, ritmo. E aqui o que nós vemos em relação a ritmo, né? Num conceito bem teórico, diz que ritmo designa aquilo que flui, que se move, né? É um movimento regulado, né? O ritmo nós vemos muito na questão principalmente das músicas, dos louvores, dos cânticos, tá? Mas também nas poesias, né? Então, o ritmo é aquilo que se move, é um movimento regulado daquilo que se faz ou daquilo que se fala. Além do ritmo, nós temos também a métrica. E o que é métrica? Métrica é a medida do verso de uma poesia, né? Processo que torna as palavras mais próximas, alcançando o melhor ritmo e a melodia pretendida pelo poeta. Lembrando que, quando nós falamos de poesia, a gente vai ver mais adiante aqui, tem muita questão de versos, tem a questão também de estrofes, né? Tamanho, rimas, tudo isso. Então, a métrica é exatamente para poder mensurar ou tornar esse ritmo, tornar esses versos, tornar esse estrofe de uma forma mais padrão possível para aquilo que o autor pensa, sente ou quer transmitir, que chegue ao público-alvo de uma forma mais acessível ou de uma forma mais fácil de ser assimilada, tá? Então, é isso que é a métrica. O ritmo, a métrica, tem também os versos, tá? E esses versos aqui a gente aprende lá na escolinha, né? Desde o ABC do primórdio aí, né? A gente aprende que os versos, na linguagem literária, o verso representa cada linha da poesia, né? Que juntas formam uma estrofe. Gente, isso aqui só me quando eu faço isso aqui, eu estava estudando esse conteúdo aqui, quando eu sempre estudo esse conteúdo para essa disciplina, me remete sempre àquela escolinha que a gente fazia lá no primário, né? Quem estudou, quem lembra disso aí, né? Acho que todo mundo lembra, ninguém é velho demais, não. Então, aí a gente lembra principalmente dessa questão de versos, de estrofes, né? Essas coisinhas que a gente estuda lá no fundamental mesmo, no Mobral antigo, né? Então, o verso, na linguagem literária, o verso representa cada linha da poesia, né? E se a gente for partir para a Bíblia, a gente vai ver, de fato, que praticamente, a exemplo do livro de Provérbios, cada linha do livro de Provérbios é um verso específico que compõe uma estrofe. Se tem um verso, tem a rima, né? E o que é a rima? É a associação entre os fonemas das palavras, dos textos estruturados em versos, tá? E isso aqui é interessante, porque também nós estudamos, quando nós falamos de verso, nós falamos de rima, né? E o que é rima? Rima é uma palavra que se assemelha a outra, tá? Não é diferente disso, não. Nos versos da linguagem, ou seja, da literatura brasileira, de fato, as palavras rimam, combinam, assemelham-se, né? No seu sentido de pronúncia. E aí, quando a gente fala agora assim, mas peraí, quando a gente vai para a Bíblia agora, na poesia bíblica, a gente não percebe muito as palavras combinando que nós lemos. Nós precisamos separar uma coisa. A Bíblia ela foi traduzida para nós,
Então, muito provavelmente, eu não vou dizer, não vou afirmar categoricamente, porque eu não entendo de hebraico, tá? Mas muito provável que na origem dos seus escritos, que as rimas se faziam presente. Tá? Uma vez que o gênero literário da poesia, de rimas, de versos, de estrofe, é algo bem antigo, muito antes de Cristo, tá? Então, nós percebemos aí que a rima, ela faz-se presente também na poesia bíblica. A estrofe, o que é a estrofe? É um conjunto de versos, né? É chamado de estrofe, sendo que o número de versos pode variar em cada estrofe, tá? Isso aí nós estamos diretamente agora trazendo para nós a questão do gênero literário poético, tá? Por vezes que na Bíblia, às vezes a gente não encontra uma estrofe bem específica, não, mas no gênero literário, a estrofe é o conjunto de versos e, por vezes, ela pode variar. Tem estrofe com 3, tem estrofe com 4, estrofe com 6, estrofes até com 8 versos, compondo a mesma. E aqui, depois desses elementos formais que caracterizam um texto poético, nós vemos agora a divisão dos poéticos. Primeiro, o poético de sabedoria e, segundo, o texto poético de louvor. Tá? E a gente vai ver muito isso aqui, principalmente na diferenciação dos livros poéticos, uma vez que, quando nós trazemos essa questão do livro poético de sabedoria, nós vamos trabalhar muito, principalmente em Jó, um pouco em Jó, de forma mais forte em Provérbio, talvez um pouco presente tanto em Eclesiástico quanto em Eclesiastes, tanto em Sabedoria, perdão, em Cântico dos Cânticos. Mas, e o gênero, o texto poético de louvor, a gente vê principalmente aí relatado no livro de Salmos. Tá? Característica da poesia hebraica, vejamos. Tem a tônica acentuada, tem a questão do paralelismo, a gente vai ver isso mais adiante, que permeava toda a cultura dos judeus. O que é isso, trocando em miúdos? O que é essa tônica acentuada? Essa tônica acentuada, nós só observamos, ou é melhor observar, no texto original. Lembrando mais uma vez que é preciso compreender a literatura poética bíblica a partir dos seus originais. Tá? Por vezes, nós não vamos encontrar essa tônica acentuada na nossa tradução, uma vez que ela não está mais em hebraico, mas sim em português. Tá? Uma vez que nós não vamos encontrar rimas, uma vez que, repito, ela foi traduzida, está no português, não mais no hebraico. Tá? Então, nós podemos ver isso aí. Gemino, me ajude. Gemino, pode falar. Oi? Ela levantou a mão. Está conseguindo falar, Gemino? Gemino vai ajudar a gente isso aqui, gente. Professor Wagner, volta só um pouquinho o slide atrás aí, só para me ver uma coisa. Aqui? Isso, texto, aí mesmo. Texto poético de sabedoria e texto poético de louvor. É isso, obrigada. Pronto. Gemino, quando você voltar, você fala, viu? Você não está aqui? Acho que ela queria levantar a mão para pedir licença para sair da sala. Depois ela volta aí, pede ela para falar. Continuando. Então, além dessa tônica acentuada, tem também a questão do paralelismo. O que é isso, gente? Paralelismo é uma sequência de expressões com estrutura paralela, ou seja, simétrica. A gente vai ver um pouquinho sobre isso aí, tá? E uma característica da poesia hebraica também é que ela permeava toda a cultura dos judeus. O que é isso? Se a gente for perceber, parar para ver, de fato, e analisar, quando a gente ouve e fala dessa questão da poesia hebraica, a gente vai perceber que aquilo que é relatado, lembra que nós falamos que retrata muito sobre a questão de emoção e sentimentos? Na questão hebraica, ela vai trazer muito, de poesia hebraica, ela vai trazer muito essa questão daquilo que existe no cotidiano da cultura do povo judeu. Ela vai tratar do cotidiano da terra,
da semeadura e colheita, vai tratar muito sobre a região, as famílias, né? Também representa o pensamento poético dos judeus. Então, perceba que, quando nós falamos da poesia hebraica propriamente, ou seja, da poesia bíblica, nós podemos compreender que tudo aquilo que é trago em forma de poesia traz muitas características do cotidiano do povo hebraico. Tá? Desde as suas práticas, né, quando fala da colheita, da semeadura, ou seja, daquilo que eles faziam lá, né, do seu dia a dia, fala muito da região, fala muito dos povos, da família, ou seja, ela relata muito o cotidiano do povo hebreu. Tá? E quando nós falamos aqui, nós veremos um pouco sobre essa questão do paralelismo, né, que traz muito na literatura poética hebraica. Tá? Vejamos o que é esse paralelismo mais específico. Primeiro, tipos de paralelismo. Gente, isso aqui é bem complexo ao tempo que é interessante. Tá? Depois, se vocês tiverem tempo, estudem mais um pouquinho isso, até porque não é a nossa intenção, tá? Deixar bem claro, trazer uma aula sobre o que é o gênero literário de poesia, também não é a nossa intenção trazer estudo específico sobre o paralelismo, não, porque eu e o português não somos muito amigos, tá? Mas a nossa, nem literatura, muito menos, tá? Mas é bom a gente trazer um pouquinho disso aí para que nós possamos compreender o que é de fato essa, digamos assim, onde é que os poéticos estão incluídos, tá? Vejamos. Tipos de paralelismo são 5, 6 tipos. Primeiro, os sinônimos, a gente vai ver um exemplo de cada um depois. O antitético, o sintético, o climático, o emblemático e o introvertido. Tá? Esses aqui são 6 tipos de paralelismo. E acreditem vocês, eles aparecem na Bíblia. Não necessariamente com esses termos aí, tá? Mas é a forma que eles são interpretados. Vejamos um exemplo de sinônimo. Tá? O que é um paralelismo sinônimo? A segunda linha repete o pensamento da primeira. Tá? Meus irmãos, não precisa tentar memorizar e gravar isso imediato, porque eu nunca vou pedir isso em prova. Tá? Até porque, se eu pedir, eu não consigo responder. É bem complexo esse negócio, mas vejamos. O que é o sinônimo? O sinônimo, na segunda linha, repete o pensamento da primeira. O que é bom que vocês observem aqui? Para vocês observarem que esse tipo de literatura está presente na Bíblia Sagrada. Vejamos um exemplo. Está aqui alguns. Salmo 24, 1, 2, 4 e Provérbio 1, 8. Tá? Só um minuto, gente. Só um minuto. Espera aí. Dani? Aí, gente. Aí, viu quando eu falei que eu sei o que é isso aqui, ó? Aí, ó. Olha lá, papai, ó. Fugiu da mãe, gente. Espera que eu vou entregar a volta já. Só um minutinho. Ó. Perdão, irmãos. Eu voltei aqui já. É só uma probleminha técnico que está em casa. Vejamos. Então, um exemplo de sinônimo, né, de paralelismo sinônimo. Antes de eu falar esse Gemima, você já conseguiu ingressar aqui? Eu sei que ela está presente, mas você não está conseguindo falar. Quando você conseguir falar, você pode tentar interromper. Eu vou prosseguir aqui. Você fica à vontade aí. Vejamos um tipo de paralelismo sinônimo. Vejamos o exemplo. A segunda linha repete o pensamento da primeira. Vejamos, Salmo 24, 1. O que diz a primeira linha? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Agora perceba que o pensamento da segunda linha ele vai complementar o pensamento da primeira. Ok? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, do Senhor é a terra e a sua plenitude. E o que mais é do Senhor? O mundo e aqueles que nele habitam. Então perceba aí
que a segunda linha ela repete o pensamento da primeira, ela faz como se fosse um complemento daquilo que a primeira já vem dizendo. Isso é um paralelismo sinônimo. O paralelismo antitético, né? O que ele faz? A segunda linha é um contraste à primeira. Vejamos um exemplo. Salmo 37:9. Diz o quê? Porque os malfeitores serão desarraigados. Aí a segunda linha agora faz um contraste à primeira. Se os malfeitores serão desarraigados, mas aquele que espera no Senhor herdarão a terra. Tá? Então perceba que a segunda linha faz um contraste àquilo que a primeira vem dizendo. É um pouco contrário, né, daquilo que a primeira vem dizendo. Contrário não é um contrário, perdão. É de fato um contraste. Enquanto a primeira está dizendo que os malfeitores serão desarraigados, a segunda vai dizer, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Tá? É de fato um contraste àquilo que a primeira vem falando. O sintético. Né? A segunda linha completa a primeira. Tá? Agora aqui já é diretamente completando a primeira. Um exemplo. Salmo 19:7 vai dizer o quê? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. E ele complementa dizendo que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Né? E aqui nós temos um complemento da primeira linha através da segunda linha. O climático, né? A segunda linha completa a primeira de modo enfático. O que é isso? Né? Salmo 29:1. Né? Atribua ao Senhor, ó seres celestiais, atribua ao Senhor glória e força. De certa forma, ela, além de complementar a primeira linha, ela dá uma ênfase maior naquilo que a primeira linha vem falando. Tá? Emblemático. O que é um paralelismo emblemático? Né? A primeira linha serve como um emblema, ou seja, figura para ilustrar a segunda. Esse aqui talvez seja o mais fácil da gente gravar. Quer ver um exemplo? Provérbio 11:22 vai dizer o quê? Como, ou seja, igual anel de ouro em focinho de porco, ou seja, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Ou seja, ele busca uma figura na primeira linha para exemplificar, ou seja, para ilustrar a segunda linha. Tá? Assim como anel de porco, anel de ouro e focinho de porco, é a mulher bonita, mas indiscreta, ou seja, não tem valor nenhum, está no lugar errado. Tá? Vejamos. E, por fim, o introvertido. O que é isso? A primeira linha relaciona-se com a quarta e a segunda com a terceira. Um exemplo está em Provérbio 23:15-16, que diz, meu filho, se o seu coração for sábio, ponto, de certa forma, ele vai dizer agora, o meu coração se alegrará e sentirei grande alegria. Então, perceba que o segundo verso relata muito, comunica muito com o terceiro verso. E agora vem o quarto verso e conclui aquilo que o primeiro falou, né? Quando os seus lábios falarem com retidão. Então, meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará e sentirei grande alegria. Quando os seus lábios falarem com retidão, ou seja, os lábios que falarão com retidão mostra diretamente alguém que tem um coração sábio. Ou seja, o quarto verso está diretamente intercalando ou comunicando com o primeiro verso, uma vez que o segundo está comunicando com o terceiro verso. Meus irmãos, vocês perceberam como é que isso é um assunto bem complexo? A gente precisaria de um bom professor ou professora de português para poder trazer isso para nós. Uma vez que, quando nos foi passado isso, eu fiquei pensando muito como é que a gente vai trazer essa exemplificação, mas é só para deixar claro que a gente aqui não está para dar nenhuma aula, porque eu não sou competente para isso, sobre gênero literário de poesia, nem tampouco trazer sobre essa questão de paralelismo, essas figuras de linguagem toda, não. O que a gente quis trazer é que, de fato, existe isso, tanto na literatura, né, na nossa literatura portuguesa, mas, sobretudo, que essa exemplificação está presente na Bíblia. Então, quando nós estamos estudando livros poéticos, ou seja, para a literatura de poesia, a Bíblia relata para nós, ou mostra para nós que se é poético, se tem uma linguagem poética, é porque, de fato, ele respeita tudo aquilo que é pedido nos parâmetros ou nas exigências
de uma literatura poética, tá? Então, tudo isso que nós lemos aqui, esse paralelismo presente, contido na literatura de poesia, ele está também presente, contido lá na Bíblia Sagrada. Então, quando a gente lê, foi por vezes que a gente já leu esses livros de sabedoria, a exemplo de Salmos e Provérbios, nós podemos perceber agora, de fato, que tudo isso que nós lemos aqui acontece sempre, né, nesses textos, ou seja, nesses livros específicos. Então, de fato, o paralelismo está presente na literatura poética, que, por vezes, está presente na Bíblia Sagrada. Tá? Vejamos. Qualificações gerais dos poéticos. Aqui a gente já está encaminhando para poder finalizar essa parte aqui de poesia, de gênero literário, poético e tudo. Tá? Qualificações gerais dos poéticos, lírica, né? Os salmos são lirismo religioso. Tá? Lembra que a gente falando sobre lirismo, que é o quê? É de fato a expressão de sentimentos e emoções de alguém. Então, quando a gente vê onde é que a gente vê essa presença, ou essa qualidade, essa qualificação de lírica nos poéticos, é quando a gente vê lá em Salmos. Os Salmos são lirismo religioso, ou seja, lirismo puro. Tá? O que nós vemos de relato nos livros de Salmos? Por vezes, o sentimento e a emoção do autor, né? Tanto nos salmos individuais, digamos assim, que é quando Davi escreve, quanto nos salmos que relata a coletividade de uma forma geral. O que nós vemos nele? Lirismo, expressão tanto de sentimento quanto de emoções daquele que escreve. Tá? Vemos também o proverbial, onde é que isso? Encontra-se em Provérbios e Eclesiastes. Aqui, quando nós falamos de proverbial, nós vemos, de fato, a presença de provérbios, ou seja, de curtas frases com significados exatos e pontuais. Nós vemos isso especificamente lá em Provérbios, né? Essa qualificação proverbial. Tá? Provérbio também Eclesiastes. Tá? Gramática, né? Encontra-se em Jó e Lamentações. Eu falo, espera aí, mas Lamentação também faz parte dos poéticos? Não, não faz. Lamentação está lá contida nos poéticos, tá? Perdão, nos proféticos. Tá? Mas por que está aqui? É porque, de fato, em Lamentações encontra-se também essa qualificação dos poéticos, que é a gramática. Né? Então, o drama está presente em Jó e em Lamentações. E, por fim, a Elesiaca, né? Que é o quê? Que é um cântico de tema fúnebre, que é presente lá em Lamentações. Tá? Eu percebo que essa última aí ela não está contida nos livros poéticos da nossa disciplina. Né? Então, aí a lírica, a proverbial, a gramática e a elegiaca. Tá? Os poéticos de sabedoria, vejamos. Agora, saindo um pouco mais dessa questão da literatura, ou seja, da apresentação, tanto do gênero literário de poesia, passando muito pelas características desse gênero literário, partindo desde a questão lírica, indo aí pelas qualificações especiais, né, que é do lirismo, proverbial, passando também pela aplicação das características do gênero literário da poesia, que é a questão do paralelismo, principalmente. Nós saímos agora desse gênero literário específico e começamos a entrar um pouquinho, de fato, naquilo que é uma leitura, ou seja, que é um poético de sabedoria. Ou seja, uma vez que nós já compreendemos o que é um conjunto de literatura poética e por que esses livros citados, desde Jó até o Cântico dos Cânticos, compõem esse grupo chamado poético, nós passamos agora, de fato, a compreender o que é um poético de sabedoria, ou seja, aonde é que está a origem dessa literatura de sabedoria, o que é contido, de fato, nesses livros considerados livros de sabedoria. Então, nós de fato veremos, a partir de então, agora a entrada da sabedoria nesse gênero literário chamado poético. Por isso que nós falamos que esses livros específicos são livros poéticos ou sapienciais, livro de estudo ou de escrita ou de trazer, de fato, a questão da sabedoria. Tá? Então, nós passaremos agora necessariamente da questão gramatical,
da escrita poética para uma escrita de sabedoria. E vejamos, né? A origem da literatura poética de sabedoria, onde é que está essa origem principal, onde é que ela vem determinada? Por mais que ela está contida na Bíblia, nós sabemos disso, mas ela vem desde os primórdios, que vai dizer, lá no Egito, né, quando o sábio Imhotep, né, que foi o autor de vários provérbios da época. Então, perceba aqui, meus irmãos, que quando nós falamos de provérbios, essa literatura sapiencial, de sabedoria, é óbvio que ela não ou seja, os primeiros escritos não está somente na Bíblia, mas já vem desde o Egito Antigo, né? E aí vai dizer que o sábio Imhotep, ele já escrevia em forma proverbial desde a época lá de 2700 antes de Cristo, né? E ainda mais próximo, no tempo da poesia hebraica, temos Amenhotep, né? Outro, digamos assim, outro sábio egípcio que já escreve aí em 1050 a 930 antes de Cristo, cerca de quase 2 milênios depois de Imhotep, surge a Amenhotep agora, né? O que quer dizer com isso? Quer dizer que necessariamente essa literatura sapiencial, ela não tem os seus primórdios já somente na Bíblia, mas também em outras literaturas ou outros escritos que não compõem o cano sagrado. E agora nós entramos naquele mesmo dilema anterior lá do princípio. Lembra? Que é o quê? Se sabedoria vem de Deus, como é que nós podemos afirmar agora que esses homens foram sábios ou simplesmente espalhadores digamos assim, de conhecimento? Tá? Então, por muitos, vai se entender que essa literatura sapiencial de antigamente, fora dos padrões bíblicos ou fora daquilo que nós entendemos que é vindo como inspiração da parte de Deus, por muitos possa ser não necessariamente uma escrita de sabedoria, mas, por vezes, uma disseminação de conhecimento. Tá? Então, há esse conflito de entendimento de que essa literatura, entre aspas, sapiencial, daquilo que está fora da Bíblia, né? Ou seja, principalmente essa questão dos egípcios aí, ela não seja, de fato, uma literatura poética de sabedoria, mas sim uma literatura de expressão de conhecimento de seus autores antigos, tá? Uma vez que a fonte de sabedoria é o próprio Deus. Na Babilônia, né, Gilgamesh tem um poema, né, no qual conclui que tudo é vaidade, pensamento semelhante ao de Eclesiastes, né, de 1000 a 900 antes de Cristo. Então, perceba que há a presença dessa, digamos assim, essa literatura poética de sabedoria além da Bíblia. Tá? Sim, vai. Então, o que eu devo acreditar com isso? O que eu devo entender com isso? Não precisa compreender nada, é só compreender, de fato, que essa literatura poética de sabedoria ela não é presente somente na Bíblia, mas que tem outras fontes de origem dessas literaturas. Tá bom? E o que eu preciso concluir com isso? Eu preciso concluir a compreender, de fato, que ela é presente na Bíblia. E eu preciso compreender que é somente a Bíblia que eu preciso entender ou compreender como, de fato, fonte de sabedoria vinda de Deus, porque são os livros inspirados. Tá? Entre os hebreus, e agora é a nossa fonte que mais nos interessa, obviamente, Salomão foi o maior sábio. De fato, já foi relatado aqui na literatura, na leitura que nós fizemos no princípio, em Provérbios 1, versos 1 e 4, né? Ele aí foi o autor, compôs mais de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, ou seja, isso tudo relatado nas suas escritas, tá? Desde o livro de Provérbios, também os salmos escritos por Salomão. Então, nós temos aí Salomão como o maior escritor, a maior referência de um escritor poético de sabedoria entre os hebreus. E tudo isso está relatado na nossa Bíblia Sagrada, no livro que nós lemos e compreendemos. Os propósitos sábios, o que talvez seja aí aquilo que seja, acho que a fonte da compreensão de tudo se eles escreveram com algum propósito. E esses propósitos, alguns são relatados, alguns são escritos, e nós precisamos compreender quais propósitos foram esses. Primeiro, apresentar um ensino prático sobre a vida. Ponto. Isso aqui é um fato muito interessante. O que é que nós vemos? Nós vemos nessas literaturas bíblicas, principalmente nos livros poéticos da Bíblia, que tem
a sabedoria como, digamos assim, como alvo, né, ou como foco principal, o que esses livros trazem para nós? O que esses autores eles tinham como propósito quando escreveram? Um deles, principal, é apresentar um ensino prático sobre a vida. Isso é muito interessante. Percebam uma vez, irmãos, que quando nós lemos os livros bíblicos de sabedoria, ou os livros bíblicos sapienciais, a exemplo, eu costumo dizer sempre o livro de Provérbios, nós podemos perceber lá, contido nesse livro, ou seja, não somente contido, mas como foco principal do livro, trazer para nós, público-alvo ou leitores, digamos assim, um ensino prático sobre a vida. Então, perceba que quando a gente lê Provérbios, a gente vê ensinos práticos, de fato, para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Se você tiver qualquer problema, independente da área que for, e você for buscar um conselho ou um provérbio, você vai achar dentro do livro de Provérbios. Isso é muito interessante. Então, perceba que os autores tinham essa intenção, ou, para ser mais específico no livro de Provérbios, o autor, né, tinha essa intenção de apresentar para nós, e quando eu digo nós, agora é público-alvo, aqueles que iriam ler as suas escritas, ele tinha essa intenção de apresentar princípios práticos sobre a vida. Tá? Então, perceba que para qualquer assunto que você for procurar, você vai encontrar uma explicação prática contida em algum desses livros. Isso é muito interessante. Aí vai dizer assim, Wagner, mas esses autores eram tão sábios assim? De fato eram. Né? De fato eram. A própria Bíblia vai relatar que Salomão foi o mais sábio dentre os homens. Tá? Agora, o que é preciso falar, por mais que nós estamos batendo em gênero literário, nós estamos batendo essa literatura sapiencial, nós estamos relatando a origem da sabedoria escrita, né? Por mais que nós estamos relatando isso, nós não podemos perder de vista o foco principal, que é o quê? O autor disso tudo é o próprio Deus. Né? Ele é quem queria deixar para nós, ele é quem deixou para nós esses entendimentos, esse conhecimento. O que nós temos intenção aqui na aula é trazer a origem, né? A origem humana, digamos assim, mas compreender, sobretudo, que a origem disso é divina, né? Que a origem disso tudo é divina, vem do próprio Deus para nós. Então, perdão. O propósito dos sábios era, primeiro, apresentar um ensino prático sobre a vida. E eles conseguem trazer isso de forma muito prática, digamos assim, nas suas literaturas sapienciais. Tá? Segundo, analisar a vida humana, sua conduta, avaliando suas consequências à luz da revelação de Deus. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Mais uma vez eu repito. Assim como eles tinham a intenção de trazer um ensino prático sobre a vida, nesse ensino prático, ele visa analisar a vida humana, tá? Então, perceba que nós vemos lá uma análise daquilo que os homens vinham fazendo, da vida humana propriamente, a sua conduta, tá? E avaliando as suas consequências à luz da revelação bíblica. Isso é interessante. Talvez seja aí agora que vai tornar esses livros inspirados, talvez não, certamente é, né? O que vai tornar esses livros inspirados é porque exatamente ele traz para nós não somente esse ensino prático, tá? Mas traz também uma análise da vida humana, ou seja, a conduta do povo, avaliando também as consequências dessa conduta, tanto a conduta boa quanto a conduta ruim. E essas consequências elas são avaliadas à luz da revelação bíblica, ou seja, à luz da revelação divina. Olha que negócio interessante. Agora nós saímos de todo um gênero literário, de toda uma figura de linguagem, de toda uma rima, de toda uma métrica, de todo um ritmo, de todo um paralelismo, e começamos de fato a compreender que a essência daquilo que foi escrito está em Deus, em Cristo Jesus. Né? Olha que interessante isso aí, né? Nós percebemos que o propósito dos sábios, o propósito dos autores sábios, era não somente analisar a vida humana e a conduta do povo, mas, sobretudo, analisar a vida humana, a conduta do povo e a consequência dessa conduta à luz da revelação de Deus. Tá? Isso que é interessante. Então, perceba que, de fato, os homens eram sábios mesmo. Né? Eles eram alimentados pelo próprio Deus. Ele traz ensino para nós,
Esses livros vêm trazer para nós ensino, e quando a gente fala de ensino, é de ensino prático de fato, e esse ensino aqui não é somente o acúmulo de conhecimento, mas, sobretudo, o discernimento da boa aplicação desse conhecimento. Tá? Então, nós podemos perceber, de fato, que a fonte dessa sabedoria é o próprio Deus. Tá? Então, é Deus trazendo para nós um ensinamento e mostrando para nós a consequência desses ensinos. Tá? Olha que negócio formidável, somente Deus é capaz de fazer isso, né? E deixar isso para nós. Isso é muito interessante. Quando nós enxergamos a partir desse ponto de vista. Tá? Um terceiro propósito é o quê? Buscar uma resposta para uma sábia conduta, tendo por base o temor do Senhor. Isso também é outro fato interessantíssimo. É aquilo que separa, de fato, todo o conhecimento de uma sabedoria divina. Tá? Ao ponto que ele analisa os aspectos práticos da vida humana, ao tempo que ele mostra como conduzir as nossas vidas e as consequências dessa condução à luz da revelação divina, agora ele busca uma resposta para uma sábia conduta, tendo, sobretudo, o princípio básico que é o temor do Senhor. E a gente vai saber lá que o temor do Senhor é o princípio para toda a sabedoria, digamos assim. Tá? Então, temer a Deus está no princípio da aplicação prática dos conhecimentos que nós adquirimos nesses livros. Olha que negócio que só vai afunilando, né? Nós começamos agora a perceber que a Bíblia ela ensina como viver na prática, ele nos ensina como analisar essa vivência prática com base naquilo que Deus nos ensina, e ele nos mostra ainda a consequência de viver de uma forma correta e daí viver de uma forma errada, e, sobretudo, ele vai mostrar agora que o parâmetro para tudo isso é o temor a Deus. Tá? Como assim o parâmetro para tudo isso? Se eu não temo a Deus, pouco me importa o que eu vou fazer. Não é assim? Por que você deixa de fazer tais coisas que são erradas? Eu deixo de fazer porque eu sei que é errado, e eu sei que é errado comparando com aquilo que Deus me mostra. E eu deixo de fazer comparando com aquilo que Deus me mostra porque eu temo o próprio Deus, o autor daquelas coisas todas. Né? Então, o propósito dos sábios era mostrar tudo isso para nós. E, de fato, assim nos foi mostrado. Tá? Refletir experiências filosóficas, refletir experiências, filosofia de vida, anseio e frustrações dos israelitas. Né? Então, além de mostrar tudo isso, o princípio básico e prático da vida, além de mostrar para nós toda essa conduta de vida, a conduta humana, avaliando as consequências, à luz daquilo que Deus quer, além de mostrar que o parâmetro para tudo isso é o temor do Senhor, né? Ele vem mostrar ainda uma série de reflexões, de experiências, né? Uma série de filosofias de vida, anseios, desejos daquele povo e, sobretudo, as frustrações também dos israelitas. Né? Então, perceba aí que é um conjunto de conhecimento que eles é apresentado através dos propósitos dos sábios quando escrevem os livros sapienciais. Tá? A sabedoria dos poéticos. Né? A poesia religiosa não era um devaneio espiritual, muito pelo contrário. Né? Era a arte de saber viver, uma interpretação viva das leis que produzem um comportamento para alcançar o sucesso na vida holística. Uma espécie de filosofia moral que, provada, gera um procedimento, ou seja, uma ética tanto com homens como para Deus. Tá? E aqui o sábio era chamado de Hakran, ou Hakran, em hebraico, né? Isso corresponde ao termo sofói, no grego. Né? A diferença entre o sofói do grego e o Hakran do hebraico é que um lida com as especulações e o outro lida com a revelação. Ou seja, os termos, tanto hebraico como grego, direcionados aos sábios, era o Hakran do hebraico, só que esse Hakran ele era direcionado com a revelação específica. E no grego sofói era aqueles que lidavam com as especulações, ou seja, a filosofia grega tem muito disso, de incentivar a busca ao próprio entendimento, ao próprio autoentendimento, digamos assim. Tá? Uma vez que o hebraico
né? O sábio em hebraico é, de fato, aquele que traz uma revelação específica. Por isso, nós compreendemos que o termo usado para os sábios escritores da Bíblia é o Hakhan, ou seja, o termo hebraico, que direciona eles como aqueles que transcrevem as revelações. Revelações essa vinda da parte do próprio Deus. Tá? Pronto, meus irmãos. Já que está aqui finalizando a nossa breve aula, digamos assim, né? Apesar de que o horário nós temos um pouquinho ainda, mas eu encerro aqui, até porque nós tínhamos alguma outra apresentação para fazer, mas, como eu disse no princípio, eu acabei, de certa forma, não consegui salvar aquilo que nós queríamos, tá bom? A Gemima, acho que ela não está ainda, não está conseguindo falar não, né, Gê? Oi, Ah, tá. Fala, minha irmã. agora Ela está tá me ouvindo aí? Tá, a gente tá te ouvindo, Gê, pode falar. Pronto. Eu ia falar o seguinte, eu acho que depois você falou posteriormente, quando eu saí, eu vi aqui mais ou menos, que era as questões dos paralelismos, né, as figuras de linguagem. Isso é interessantíssimo. Quando nós estudamos a literatura portuguesa, nós estudamos todas as questões e também, até hoje, né, tem muitos poetas que escrevem ainda essas mesmas poesias que escreviam no livro de Jó e Salmos também, isso é interessantíssimo. E a questão das repetições das palavras, as questões sintáticas, ou seja, os verbos, eles eram muito repetitivos, né? Eles repetiam muito para que trazer uma ênfase. Tem também a questão que você trouxe aí, que era o paralelismo semântico, que era questões das repetições das palavras. Então, achei isso super interessantíssimo. E aí eu não sabia dessa questão, que o livro de Jó e Salmos trazia essa poesia. Lirismo puro. Amei a aula, viu? Ah, que bom. Eu agradeço por isso. Gente, Gemima não pode falar isso com autoridade, porque ela é formada nesse negócio aí, viu? Ela é formada em letras, então conhece bem sobre o assunto, tá? Reforçando mais uma vez, gente, que eu não sou bom nisso aí de jeito nenhum, tá? A gente está trazendo aquilo que a gente estuda para tentar compreender melhor. Eu incentivo vocês a estudar mais isso. E, de fato, Gê, igual você disse aí, é sempre uma novidade para a gente tentar, assim, depois de muito tempo, a gente vê que um gênero literário como a poesia está presente na Bíblia, né? Tem um texto que eu esqueci qual é o autor aqui, se eu lembrar depois eu passo para vocês, tá? Ele vai dizer que, eu só lembro o título, fala assim, ó, Deus encheu a Bíblia com poesia. Né? É interessante o texto, o tema do texto, porque de fato é isso aí. Ele começa agora a discorrer tudo aquilo que, digamos assim, que permeia essa escrita literária da poesia dentro da Bíblia Sagrada, né? Uma vez que, para aqueles que leem em relação ao assunto assunto do gênero literário propriamente, passa desapercebido. Né? Jamais a gente vai dizer que a Bíblia tem uma poesia dentro da Bíblia, né? Chegar assim a dizer para os irmãos mais tradicionais, falar a Bíblia contém poesia, tem gêneros literários dentro da Bíblia. Ele vai dizer, meu filho está amarrado, em nome de Jesus. E, de fato, a gente percebe com o estudo, com o decorrer, de que isso é contido na Bíblia Sagrada. Isso é muito interessante. Meus irmãos, mais uma vez eu reforço, não é uma especialidade longe disso, tá? Mas nós, dentro daquilo que é possível, a nossa intenção era trazer o entendimento de vocês de que existe, sim, isso dentro da Bíblia Sagrada, né? Isso não somente ela é existente, como ela é presente, né? É muito presente no nosso dia a dia. Quando a gente compreende isso, fica mais fácil da gente, de fato, ler e interpretar a Bíblia de uma forma mais leve, né? Então, espero que tenha sido válido para vocês, né? De fato, a gente empenha para trazer aquilo que, para tentar esclarecer da melhor forma possível. Certinho? E alguém quer fazer mais algum complemento? Obrigado, gente. A participação é muito importante, ajuda a gente demais. Alguém quer fazer mais algum complemento, falar alguma coisa? Fique à vontade, tá? Se não, eu finalizo aqui a nossa aula de hoje.